Galera, é o seguinte, você já imaginou como que o Naruto seria se ele tivesse treinado com Orochimaru? Todo mundo sabe que o Naruto treinou com o Jiraiya, a Sakura Katsunade e o Sasuke com o Orochimaru. Vocês lembram que no começo do Shippuden, o Sasuke era disparado mais forte, muito graças a um ótimo treinamento do Orochimaru. Logo, o Orochimaru é um ótimo treinador. E se ele tivesse treinado o Naruto? Será que o Naruto ia estar forte? É isso que esse vídeo aqui do Denzetsu traz pra gente. E se o Orochimaru tivesse treinado o Naruto? O fim de Konoha. Eu tenho certeza que o Naruto ia estar devastador e não ia estar com trava nenhuma. Mas vamos ver esse conteúdo aqui pra ver de qual é. Já deixei meu like. Imagino que se o Orochimaru Volta aqui pra ser do começo. Todo mundo imagina que se o Orochimaru treinasse o Naruto, ele viraria um monstro frio e sem alma. Mas a verdade seria bem diferente. Imagina um Naruto que manteve a sua personalidade, mas agora com uma mente mais livre da moral, igual ao do Orochimaru. Assim, então, como seria esse Naruto se ele acabasse sendo levado embora pelo Orochimaru? E bem, a mudança dessa história começa cedo, mais precisamente no primeiro contato entre Orochimaru e o time 7. Antes disso, não existe motivo algum para ele sequer notar o Naruto. Tudo até ali permanece exatamente igual. O Orochimaru ainda entra na Floresta da Morte tendo como objetivo o Sasuke. E o Naruto, por ser o Jinchuriki, mas ele tá cagando, né? Ele só ferra lá com o sistema de chakra do Naruto. Que é o corpo ideal, o Sharingan, o potencial genético e a genialidade. O clássico projeto de gênio que só precisa ser lapidado. A diferença é que, dessa vez, ele não ignora o Naruto. Ao observá-lo melhor, o Orochimaru não viu o filho do quarto Hokage. Ele viu um garoto barulhento, impulsivo, desajeitado, sem técnica e sem qualquer sinal de genética privilegiada. O completo oposto. Pô, papo reto, o Orochimaru nunca se ligou que o Naruto é filho do Hokage, né? O Orochimaru nem cita direito o Minato, né? Será que ele tinha medo do Minato? Do Minato. E justamente por isso, algo chama sua atenção. O Naruto lembra e muito o Jiraiya. Não o Sennin lendário, mas o Jiraiya criança. O fracassado da infância, o aluno ruim. É o mesmo que o Sennin lendário, pô. Deslocado entre os prodígios da própria geração, essa percepção muda o olhar do Orochimaru. E o Sasuke representa um caminho previsível, um gênio moldado para crescer. Mas o Naruto não. Ele é muito imprevisível até no próprio potencial dele. E ainda assim, com esse corpo nada especial, ele consegue sustentar a criatura mais poderosa do mundo ninja. E isso acaba ativando algo pessoal no Orochimaru. Ele não vê o Naruto como um receptáculo nem como uma arma. Ele nunca nem mesmo pensaria em usar o corpo dele. Ainda mais com a Akatsuki querendo ele. Mas o que interessa mesmo é o desafio. Se o Jiraiya for capaz de criar um fracasso dentro da própria moral, o que aconteceria se esse mesmo tipo de fracasso fosse moldado por uma mente egoísta e distorcida? Depois de marcar o Sasuke com a marca da maldição, ele também tenta colocar a marca do Naruto. E a marca não é apenas um selo de poder. Ela carrega o chakra e fragmentos da consciência do próprio Orochimaru, e isso acaba despertando a Kurama. Quando o chakra do selo tenta se espalhar, a raposa veria aquilo como uma invasão direta ao seu território. Um chakra estranho dentro do corpo do seu Jinchuriki é inaceitável. E a resposta é bem simples, esse chakra vai ser dizimado pelo chakra dela, sendo totalmente apagado do corpo do Naruto no mesmo instante que a marca começa a aparecer, e o Orochimaru percebe isso. No original, ele sela o chakra do Naruto ao perceber como ele é perigoso como Jinchuriki. Mas aqui, ele não faz nada, por puro interesse. Se a 9 caudas é capaz de destruir um selo daquele nível, interferir no fluxo de chakra só limitaria o experimento. Então, a partir daí, o Orochimaru passa a observar o Sasuke e o Naruto. Ele envia o Kabuto para acompanhá-los, mas com abordagens diferentes. Com o Naruto, não é o poder que influencia ele, são ideias. Então, os dois acabariam tendo mais conversa um com o outro. Após a Floresta da Morte e até mesmo depois das preliminares, o Naruto, durante o treino com o Ibisu, não existiria nenhuma barreira o atrapalhando. Então caminhar sobre a água se torna algo rápido e natural após poucas tentativas. E o treinamento com Jiraiya ainda acontece. O Naruto aprende invocação e começa a acessar o chakra da Kurama. Oxe, mas por que ia acontecer o treino com o Jiraiya? Porque o Naruto ia treinar com o Orochimaru depois do exame Chunin lá igual foi o Sasuke? Assim, até os finais do exame Chunin e a invasão de Konoha, quase nada importante muda. Uma pequena, mas grande diferença começa no arco seguinte, que é na busca pela Tsunade. Mas é que eu acho que nessa altura do campeonato, acho que o Jiraiya não ia deixar o Naruto ir atrás do Orochimaru não, pô. Nesse arco, as coisas começam a sair do controle de forma bem mais clara. É aqui que o Orochimaru realmente vai decidir se o Naruto é apenas uma curiosidade passageira ou algo que vale ser lapidado junto ao Sasuke. E esse momento acontece durante o confronto com o Kabuto. E o Kabuto não é um ninja qualquer, ele foi treinado diretamente pelo Orochimaru. Mesmo ser uma genética especial, ele representa tudo aquilo que o Orochimaru acredita. E ainda assim, o Naruto, ele vence. O mesmo garoto impulsivo sem técnica, derrota alguém feito pelas próprias mãos do Sennin, não por ser o mais forte, mas por improvisar e se arriscar. Não, eu acho que o Kabuto foi o melhor pupilo do Orochimaru. Melhor que o Sasuke, né? Porque o Sasuke se volta contra o Orochimaru e depois obtém poderes no estilo Tira. Agora o Kabuto foi o melhor pupilo, pô. E isso acaba quebrando uma expectativa importante pra ele. Nesse instante, o Orochimaru percebe algo que sempre se recusou a admitir. Talvez a visão dele sobre o que define um ninja não esteja certa. Talvez o Jiraiya estivesse mais próximo da verdade do que ele.
já que o Naruto não venceu por talento, ele venceu porque nunca quis perder, e isso acaba chamando sua atenção. Então, se o Naruto Bom argumento pra chamar a atenção do Orochimaru, tá? mostrou potencial, mesmo sendo o oposto do que ele considera ideal, então esse potencial só precisa ser moldado. Depois do retorno da Tsunade para Konoha, Orochimaru toma uma decisão. Ele ainda manda o Quarteto do Som atrás do Sasuke, como no original, mas dessa vez com uma ordem extra, de observar e influenciar o Naruto também. Com ele, a abordagem não é força nem promessas vazias, é só informação. Eles começam a plantar dúvidas, falando sobre o clã Uzumaki, sobre como a Vila escondeu coisas dele. Eu vou te falar, isso aqui seria bom se o Orochimaru começasse a meio que falar pro Naruto, não, eu sei a verdade, pô, eu sei quem é seu pai, eu sei quem é sua mãe, eu sei por que que você ficou assim, eu sei, tá ligado? Sabe qual que é seu clã? Você conhece seu clã, os Uzumaki? Tô ligado quem é. Sabe o seu outro clã, os Namikaze? Tô ligado quem é. Hiruzen? Safado, tô ligado quem é. Caraca! Apesar que o Naruto, ele, mesmo ele querendo saber qual que é a verdade da parada dele, ele não é tão obstinado assim, né? Em buscar essas informações, que nem. Ele nunca foi buscar sobre o clã Uzumaki. E é uma baita informação importante. O Orochimaru podia chegar nessas ideias. Sobre como seu passado foi apagado, e no começo isso não funciona. O Naruto ainda acredita em Konoha, nos amigos e na ideia de pertencimento, mas tudo acaba mudando depois da missão de resgate ao Sasuke. Tá, beleza, mas a missão de resgate ao Sasuke só acontece porque o Sasuke vai até o Orochimaru. Então, nesse caso, o Sasuke ainda tá indo até o Orochimaru, né? Ali, o Naruto não falha apenas fisicamente, ele falha em tudo. Ele vê os amigos quase morrendo para salvar alguém que não quer ser salvo. Ele vê pessoas se machucando por uma missão que, no fundo, já é fracassada. Então surge a dúvida. Se a Vila escondeu quem ele era, quem eram seus pais e a história do próprio clã Uzumaki, o que mais foi escondido? E se o Sasuke foi até o Orochimaru, o que que o Sasuke tem de tão esperto assim pra querer ir atrás do Orochimaru? A Naruto fala, pô, vou também, tá maluco? O Sasuke ficou mais forte por causa do Orochimaru, pela marca e pelo caminho que ele está escolhendo. Enquanto isso, o Naruto, ele percebe que só sobreviveu até agora usando criatividade e uma quantidade absurda de clones para compensar todas as suas fraquezas. Ele tem resistência a ideias fora da curva, mas não tem qualquer outra coisa. É como se ele estivesse sempre improvisando, vivendo no mundo dos espertos. Só que sem habilidade para se aproveitar disso. E isso quebra algo dentro dele. A missão deixa de ser só sobre trazer o Sasuke de volta e passa a representar a inutilidade de insistir em um caminho que claramente não estava funcionando. O Naruto entende que não pode forçar o Sasuke a voltar, mas também entende que não precisa deixá-lo sozinho. Então, se ele não consegue salvá-lo de si mesmo, pelo menos não vai deixá-lo se destruir nas mãos do Orochimaru. E é nesse momento que o Naruto desiste do resgate. O Naruto não desiste por não conseguir lutar, ele desiste porque escolhe ir com o Sasuke até o Orochimaru como alguém perdido, tentando entender quem é ao enxergar o mundo por uma visão diferente. Assim, pela primeira vez, o Naruto abandona Konoha por vontade própria, ao lado do Sasuke, depois de uma luta quase mortal entre os dois. E isso acaba afetando a vila de forma muito profunda. Já pensou, eles ficam lutando, e no fim da luta, o Naruto fala, quer saber de uma coisa? Eu vou com você, truta. Papo reto, eu vou com você. Vamos aí no bagulho aí. Tô fechado com essas ideias. Já que o Naruto não era apenas um ninja, ele era o Jinchuriki da Nove Caudas, que é a maior arma de Konoha. Mesmo com a Tsunade se recusando a tratá-lo como tal, sua perda desequilibra completamente o poder da vila. O mesmo acontece com Sasuke. Ele era o último Tira da Folha, um gênio raro, perdido no mesmo dia. E então a soma dos dois seria um desastre político e militar para a vila. Mas o impacto mais imediato cai sobre o que sobrou do time 7, que é a Sakura e o Kakashi. Eles veem os dois membros se tornarem renegados durante uma missão. E a saída do Sasuke já era devastadora, mas o Naruto ir junto quebra qualquer expectativa. Porque ninguém entende o motivo e ninguém consegue aceitar isso. Isso acaba forçando a Sakura a amadurecer cedo demais, mais do que normal. Sem seus companheiros, Verdade. sobra apenas ela e seu sensei. E ela acaba enterrando sentimentos não resolvidos e se joga num treinamento. Isso por não saber o que mais fazer. Ainda assim, ela se recusa a enxergar o Naruto como alguém mau. E o mesmo peso recai sobre o Kakashi, o Jiraiya e a Tsunade. Todos eles se culpam por não terem conseguido segurar justamente quem parecia mais fácil de manter ali junto. Mano, se o Kakashi já se culpa por não ter segurado o Sasuke, imagine o Sasuke e o Naruto. E aquele que mais acreditava em trazer o Sasuke de volta. Seria um golpe até mais forte pro Jiraiya, porque ele teria visto novamente o que aconteceu com o Orochimaru, mesmo sem entender que, dessa vez, o caminho não é tão simples assim. Enquanto isso, o Naruto e o Sasuke chegam aos esconderijos do Orochimaru. O Sasuke Pô, mas vou te falar, Konoha, mano, mas é foda. Tipo assim, Konoha não ia perder o Jinchuriki não, pô. Os caras, tipo assim, o Sasuke, os caras mandou Genin. Se fosse o Naruto, os caras iam mandar Gai,
Kakashi, todo mundo, Jiraiya, Tsunade, todo mundo ia atrás. Você acha que eles iam perder a raposa de 9 caudas, pô? Pra arriscar tomar outro ataque igual tomou? Que continua obcecado por vingança, mas agora não está sozinho. O Naruto ele não muda seu objetivo, mas impede que ele se afunde completamente. Nos primeiros meses, o ambiente é bem intenso. O Sasuke acaba mergulhando em treinos brutais, dominando a marca da maldição, Kenjutsu, variações do Chidori, jutsus de fogo e técnicas como Kirin. E com Naruto, o processo é meio diferente. A marca da maldição simplesmente não funciona nele, já que a Kurama não permite qualquer algo desse tipo, forçando assim o Orochimaru a mudar completamente a abordagem. E o Naruto, sem perceber, abandona o caminho tradicional que seguia em Konoha. Técnicas como o modo sábio dos sapos ou Rasen Shuriken não seriam algo que ele iria aprender. E ele vai aprender o modo sábio das cobras, né? Em vez disso, o Kabuto assume seu treinamento, que é a base. Controle de chakra, taijutsu, estratégia, leitura de combate e outras coisas. Com o tempo, 3 mudanças se tornam claras. O Naruto finalmente constrói uma base sólida como ninja e aprende a lidar melhor com o chakra da Kurama. E acaba também expandindo seu arsenal, desenvolvendo jutsus de vento e também variações do Rasengan. Pô, papo reto, Kabuto não seria um Sensei ruim pro Naruto não, tá? E um uso ainda mais refinado dos clãs das sombras. E o Orochimaru também explora algo nele, que legal. é o uso do chakra aplicado a armas. O Naruto, da mesma forma que o Sasuke, aprenderia Kenjutsu. Mas ele E usaria outra coisa, o elemento de natureza do Orochimaru principal é o vento, tá? E o do Naruto também, ó. Tá aí um ponto da hora. vento na lâmina, mudando um pouco seu estilo de combate. Além disso, ele passa a estudar Fujutsu, como seres de armadilha, papo atraso, reto. explosão por clones, apesar que a maior mudança é muito mais algo mental dele. Ele continua energético, mas agora é mais astuto. Pô, é uma boa ele melhorar em técnica de vento e Fuinjutsu. Seria legal, faz sentido. Ele aprende a controlar o ritmo da luta e manipular o psicológico do inimigo. E suas invocações também mudam. Ele abandona os sapos e passa a invocar cobras, alterando um pouco o simbolismo do personagem. O Naruto começa a lutar para encurralar, humilhar e quebrar o oponente. E, paralelamente, o Orochimaru começa a explorar a herança Uzumaki. Com a Karin como referência, o Naruto aprende mais sobre o seu clã, criando com ela um laço quase que familiar. E um desejo de descobrir sobre Uzumaki. E a relação entre o Naruto e o Sasuke também muda. A rivalidade entre eles permanece, mas se torna menos tóxica. Com o Sasuke não odiando o Naruto, pelo contrário, ficar com o Naruto impede ele de se perder por completo. Com eles treinando juntos até o colapso, os dois se moldam mutuamente. E é exatamente isso que muda tudo no Shippuden. O primeiro grande problema que surge é o time 7. Com o Naruto e o Sasuke O time 7 vai atrás. fora de Konoha, a equipe não é uma equipe completa. Para funcionar minimamente, essas 2 vagas precisam ser preenchidas. E seria preenchida pelo Sai e outro ninja, já que não faz sentido enviar apenas 2 ninjas em missões normais. Mas esse é só o problema mais simples. O verdadeiro problema vem do fato de um Jinchuriki e um Uchiha estarem sob a influência do Orochimaru. Então. Isso transforma o Naruto e o Sasuke em alvos constantes. Desde Abu e até caçadores seriam enviados repetidamente para tentar resgatá-los ou eliminá-los por um bom preço. E essa mudança deles, principalmente Mano, o Konoha inteiro ia se mexer pra destruir eles. o Naruto, estar fora afeta diretamente o arco do resgate do Gaara. A missão fracassaria no ponto mais importante. A Sakura e a Shio ainda derrotariam o Sasori e Amassaria. o Deidara conseguiria fugir. Porém, sem o Naruto presente para convencer a Shio, o Gaara não seria ressuscitado, Verdade. e Tsunagakure perderia seu Kazekage. Com isso, a vila ficaria sem liderança por um tempo. Não tão longo, é algo bem curto. E, historicamente, o posto de Kazekage sempre tende a permanecer dentro da família principal dos Kazekages, acabando que sobra apenas uma opção, que é Temari. a Temari. Ela já atua como alguém que ficou ao lado O cancro nem é opção, tá ligado? do Kazekage. Ela possui uma habilidade política e é uma Chunin completa. Além disso, com Konoha como aliada, a Vila da Areia teria apoio suficiente para passar por esse período instável, e a Temari assumiria o cargo por necessidade. E essa informação do Gaara morrendo, eventualmente chegaria até o Naruto, e isso teria algum peso nele. O Gaara tinha sido uma das poucas pessoas com quem o Naruto realmente se identificou, e saber que a Akatsuki não apenas o capturou, mas foi responsável por sua morte, Essa página é transforma sinistra. isso em algo muito pessoal. Não uma vingança que ele precisa cumprir o mais rápido possível, mas sim um alvo. Ainda assim, o Naruto não se moveria de forma impulsiva, porque agora, ele e o Sasuke compartilham um objetivo. O Sasuke ele quer o Itachi, o Naruto quer a Akatsuki, e o Itachi é a parte da Akatsuki. Assim, encontrar um significa, inevitavelmente, encontrar o outro. E acaba que do outro lado, a Akatsuki também quer o Naruto. Isso cria uma rota inevitável deles se encontrarem. A diferença é que a dinâmica muda. Um dos Jinchurikis mais valiosos do mundo está sob a proteção indireta de outro inimigo da Akatsuki, o Orochimaru. Isso leva a um conflito entre esses dois mais do que já tinha. Não uma guerra aberta, porque o Orochimaru sabe que perderia. Em vez disso, ele faz o que sempre fez de melhor, que é manipular. Com o Naruto sob sua influência, o Orochimaru entende que se a Akatsuki capturar 9 caudas, tudo acaba, inclusive para ele. Assim, ele passa a se mover pelos seus esconderijos constantemente, espalhando informações falsas e criando rastros falsos. Assim, a Akatsuki perde tempo, e nesse tempo, o Naruto e o Sasuke não se tornam soldados fiéis a ele. Na verdade, os dois odeiam Orochimaru. Eles usam ele apenas como meio para atingir seus próprios objetivos.
Até que, no final, Orochimaru acaba morto pelos dois, sendo absorvido pelo Sasuke. E a Rebe é formada como no original. A diferença é que agora, ela não é apenas uma equipe de vingança do Sasuke. O Naruto também faz parte dela, e isso muda o rumo de Nossa. algumas coisas. E eu acho que o Naruto ia se dar bem treinando com o Jugo, tá? Papo reto. A presença do Naruto transforma a jornada da Rebe em algo muito mais caótico e perigoso. Ele também é constantemente caçado, o que torna cada mudança imprevisível. Além disso, o Naruto age pelo impulso. Ele decide no momento e só escuta conselhos quando faz sentido pra ele. E, curiosamente, isso não enfraquece o grupo, porque depois de tantos treinos e lutas juntos, o Naruto e o Sasuke funcionam em perfeita sintonia. Eles aproveitam cada abertura criada pelo outro. Vocês já viram Naruto e Sasuke lutando lá em Boruto? Vixe, os dois juntos é sinistro, tá? Contra o Momoshiki, depois pesquisa. O Sasuke continua como líder e mantém o foco absoluto em Itachi. E sempre que possível, o Naruto força emboscadas contra membros da Akatsuki, acabando com alguns mais fracos ali, como Hidan e Kakuzu, que morreram antes do tempo. E a jornada vira uma vingança dupla. O Sasuke pelo clã Uchiha, Mas o Naruto ia aprender o Rasen Shuriken? o Naruto pelo Gaara. Não, né? O Naruto e o Suigetsu, pela personalidade deles, se tornam aliados naturais. E com a Karen a relação já existe, mudando um pouco além do Naruto provocando ela. Eu acho que o Naruto ia se dar melhor com o Jugo. Já com o Jugo, o impacto é um pouco diferente. O Naruto acaba assumindo um papel parecido com o do Sasuke, ajudando a conter suas crises de raiva. Ele tá consegue ligado? acalmar o Jugo em alguns momentos, ainda que temporariamente. Ele estaria mais maduro e menos ingênuo, passando a enxergar o mundo de forma bem diferente. Isso permite que ele entenda o Jugo e o ajude a se controlar. E a convivência com o Orochimaru e o Kabuto também o influencia. Mesmo sem perceber, o Naruto aprendeu a ler pessoas e a manipular quando precisa. E depois dele ter formado esse pequeno grupo, a primeira grande luta acontece contra o Deidara, com ela seguindo quase igual ao original. O Sasuke evita matá-lo para extrair informações e o Deidara se explode Zona C0. E a segunda grande batalha ocorre quando o Sasuke finalmente encontra o Itachi. E enquanto esse duelo acontece, outras duas lutas se desenrolam ao mesmo tempo. Que no caso seria o Naruto e Suigetsu contra o Kizami, que aparece apenas para impedir que eles interfiram na luta dos irmãos. E claramente os três ali estavam com a intenção de matar, só que o resultado é bem fácil. O Kizami está em níveis acima deles, e ambos perdem, apesar de não morrerem. Ainda assim, durante a luta, o Naruto se comunica diretamente com a Kurama. Ele entende que ela o odeia, mas isso não importa muito. Se o Naruto morrer ou for capturado, a Kurama será selada novamente em algo ainda pior. E sabendo disso, ela decide ceder mais chakra. Com esse poder extra, o Naruto consegue ferir bastante o Kizami antes da luta terminar, o que é algo impressionante quando sabe que o Kizami consegue lutar de frente contra o Killer Bee. E assim, a relação entre os dois, o Naruto e a Kurama, passa a ser puramente para a sobrevivência dos dois. Ela tem mais chance de liberdade permanecendo com o Naruto do que com a Akatsuki. Enquanto isso, em outro canto, o Jiraiya enfrenta os Pains. E aqui, a luta é ainda mais trágica. Sem a convivência com Naruto, o Jiraiya perde sua última motivação, caindo da forma como ele se via, como alguém sem conquistas. E enquanto na luta do Sasuke contra o Itachi, o que acontece continua o mesmo. O Itachi morre durante a luta, cumprindo seu papel até o fim. E o Sasuke desperta no Gekou Sharingan, e o Obito revela a verdade sobre... Agora eu tenho uma pergunta. E como que funcionaria a relação do Obito com o Sasuke e do Orochimaru com o Sasuke? O que o Orochimaru ia fazer depois que o Obito passasse a ter poder de influência sobre o Sasuke? o Danzo e a vila. Só que a diferença vem depois. Com o Naruto ao seu lado, o Sasuke não se entrega completamente à loucura. O ódio dele ainda existe, mas agora ele não estaria cego por esse ódio. Só que os dois em algum momento acabam entrando em um conflito. O Sasuke quer destruir o sistema que o moldou, e o Naruto, ele não liga pra isso. Ele prefere ficar de fora de tudo e ser esquecido. Mas qual que vai ser o objetivo do Naruto também? Também tem essa. Assim, depois de várias discussões, ataca como um todo encontra um novo caminho. E isso impede o Sasuke de seguir cegamente para a destruição total de Konoha, mesmo que seu ódio por Danzo permaneça. E isso é algo Final das contas, o Sasuke ainda vai querer destruir a Vila da Folha e o Naruto ainda vai querer proteger. que nem o Naruto pretende deixar passar. E na Vila da Folha, a situação continua pesada para os principais que foram afetados. O Kakashi é consumido pela culpa mais uma vez. Ele se isola e treina de forma extrema, forçando o Sharingan além do limite. Ele fica mais forte, mas mentalmente, ele está quase como nos tempos da Anbu, só que um pouquinho melhor. E a Sakura, ela segue um caminho bem parecido. Ela treina com a Tsunade até o limite, dominando ninjutsu médico, taijutsu e genjutsu. E seus resultados em campo chamam a atenção, não apenas por ela ser discípula da Quinta, mas por seu próprio talento. Tendo vindo de uma família comum, a Sakura passa a ser comparada a gênios como Kakashi e Minato, tornando-se uma possível candidata a Hokage no futuro. Enquanto isso, o Naruto e o Sasuke tomam uma decisão. Eles não se juntam a Akatsuki. O Sasuke se recusa a seguir qualquer plano que exija a morte do Naruto. Afinal, ele não Sério? está disposto a perder seu único amigo. E o Naruto entra pra Akatsuki. Em vez disso, Ataka age como uma força independente contra Akatsuki, os forçando a se esconder Seria organização contra organização? Maneiro. em antigos refúgios do Orochimaru. E em um desses esconderijos, eles encontram o Kabuto, estando bem livre após a morte do Orochimaru, só que sem identidade.
Mas ele não está completamente quebrado em busca disso. Ter tido anos observando o Naruto fizeram alguma diferença pra ele. Ele viu alguém que não imitava ninguém e que começou perdido, mas aprendeu a existir por conta própria. Afinal, o Naruto também carregava dúvidas. Ele descobriu que a vila mentiu pra ele, inclusive o Hiruzen. E agora, mesmo que ele entenda os motivos, ainda assim o afeta um pouco. Mas com o tempo ele Não tem como não afetar, né? deixou de viver na sombra dos outros e passou a agir por si mesmo, desenvolvendo essa personalidade não cruel, mas que gosta de brincar com oponentes nas lutas e se sentir livre. E o Kabuto queria essa liberdade. Após uma longa conversa, os dois lutam, e é esse choque que fez o Kabuto se enxergar pela primeira vez como alguém. Ele passa a admirar o Naruto por ter encontrado o que ele sempre buscou. Assim, no final, ele se junta temporariamente e ataca, oferecendo seu conhecimento para fortalecer o grupo. E como ele já possui e colocou o DNA Uzumaki nele Ataca com Kabuto, Naruto e Sasuke, velho. Tá preula. mesmo, o Naruto decide passar pelo mesmo processo, usando claramente o DNA da Karen. E o resultado é o esperado, ele ganha mais vitalidade, regeneração e chakra. Além disso, ter o Kabuto ao lado é como ter um novo Orochimaru na guerra. E, falando em guerra, ela não acontece como no original, não existe um conflito mundial entre todas as vilas. O que surge mesmo é uma guerra direta entre o que sobrou da Katsuki e a Taka, antes mesmo do Pen agir diretamente a Mas aí como assim, mano? Porque a Katsuki ia estar atrás do Oito Caldas, né? Que era o único que ia estar faltando. Então, tipo assim, a Taka só se posicionaria contra a Katsuki se a Taka quisesse proteger o Killer Bee. Tá ligado? Porque a guerra acontece por isso, né? Porque eles queriam o Naruto e o Killer Bee e aí fizeram a aliança Shinobi. mando do Obito, Konoha descobre o paradeiro do Naruto e do Sasuke, mandando assim uma equipe de reconhecimento com Kakashi, Esses quatro aí? Sakura, Sai e Yamato, para ir lá com a missão de avaliar eles e, se possível, trazê-los de volta. O que não Tinha que colocar um Gai nessa jogada aí, papo reto. daria certo. Os Podia ser Kakashi, Jiraiya, Sakura e aí um Yamato da vida. outra linha entende muito bem que nenhum deles quer matar um ao outro, ou até mesmo odeiam um ao outro. A diferença é que mesmo que a Sakura e o Kakashi tentem levar eles de volta, eles não vão conseguir, porque o caminho deles já mudaram demais para voltar assim tão facilmente. Além de, claro, eles têm objetivos diferentes. O Naruto e o Sasuke, eles realmente se importam com os antigos companheiros dele, e até os de agora, mas isso não era suficiente para voltar para Konoha, que mentiu pros dois desde sempre. É. Depois da luta que eles teriam, o Naruto e o Sasuke obviamente ganhariam, e o time Pô, pior que Konoha mentiu pros dois mesmo, né? Papo reto. Os caras mandou o irmão dele matar a família toda. E os caras, o pai do outro moleque se sacrifica no ataque de Kurama e ninguém fala pro moleque. Papo reto, Hiruzen safado, velho. de reconhecimento teria voltado para Konoha, com a Sakura querendo ficar mais forte para que quando se encontrassem de novo, estar à altura deles. Assim, o Pen decide agir pessoalmente, os seus caminhos invadem os esconderijos da Taka, transformando o local em um campo de batalha. Enquanto o grupo segura os ataques, a Karen é quem sente uma fonte de chakra diferente de todas as outras. No Naruto, ele percebe na hora que ela percebeu isso. Assim, ele e a Karen se separam no grupo e vão até o local, deixando o resto da Taka lutando contra os caminhos restantes depois de já terem destruído alguns dos mais fáceis. Assim, eles chegam até o Nagato e a Konan, e o confronto acontece ali mesmo. E o Nagato, surpreso com o Naruto, tenta repetir seu discurso sobre paz através da dor. Mas o Naruto, ele realmente não se importa com isso. Ele não quer salvar o mundo e nem quebrar ciclos. Ele só quer seguir em frente do seu próprio jeito, fazendo assim com que a luta seja bem curta. O Naruto derrota o Nagato sem dificuldade e corta sua conexão com os Pens, e encerra tudo ali. A Konan, ela até tenta fugir, mas ela é encurralada, e o Naruto não oferece algum perdão pra ela. Ele a mata e em seguida retira o Rinnegan do Nagato, selando-os por serem tão poderosos. E com isso, o Obito perde qualquer chance de recuperá-los. A Akatsuki perde seu falso líder e, com ele, sua estrutura. E agora, sem o Pen e sem o Rinnegan, o Obito é forçado a agir com o que resta. Sem o Edo Tensei do Kabuto, ele conta Nossa, ele ia ficar nerfadaço. apenas com Kizami e os Zetsus, e o que antes seria uma guerra global se torna uma sequência de emboscadas e confrontos isolados. A maioria das vezes opta por não intervir, deixando a Katsuki e a Taka se destruírem sozinhas. Mas Konoha e Tsunagakure teriam visto isso como uma oportunidade. Só que, claro, eles não poderiam só ajudar a Taka, porque afinal eles são renegados caçados por muitos. Mas ainda é melhor ter esse grupo, que não quer dominar o mundo, do que ter a Katsuki, que quer todas as bijus e mudar o mundo. Quando o Obito perde a paciência, ele parte para o ataque direto ele mesmo. E em condições normais, a Taka não venceria. Os Zetsu em massa, Kizami e o próprio Obito seriam demais para um grupo tão pequeno. Mas eles não estão sozinhos. Outros ninjas da Vila da Folha e Areia destroem parte do exército dos Zetsus e forçam um confronto final entre todos ali. E a batalha, ela se divide. O Sasuke e o Hyuga enfrentam o Obito e o Naruto e o Suigetsu enfrentam o Kizami para acabar com a luta que tiveram antes. Kisuke ia tomar um couro. E no momento decisivo, o Naruto arrisca tudo. Ele libera quase que por completo o poder da Kurama, eliminando assim o Kizami com um único ataque e quase fazendo o mesmo com o Obito, que só escapa graças ao Kamui.
E aproveitando essa abertura, o Naruto caçaria o Obito ali mesmo. Depois disso, o Naruto se encontra com o resquício de chakra do Minato. A conversa acontece e ali fica bem claro, mesmo seguindo um caminho distorcido, o Naruto não se tornou o Orochimaru. Ele é algo E aí o Naruto encontra o Minato e volta, né? Tipo assim, e se arrepende de tudo, fica do bem de novo. bem diferente. E com o conflito encerrado, a Taka se dissolveria, mas não sem antes do último ato deles, que é acabar com o Danzo e o eliminar no final, já que ele não só estava envolvido com o Naruto e o Sasuke, mas também o Kabuto, que o fez trabalhar para ele. Depois, O Naruto acabaria com o Hiruzen e o Sasuke acabaria com o Danzo. Putz, ia ser muito maneiro, tá? As duas lutas simultâneas. Naruto contra... Vamos supor que o Orochimaru não matou o Hiruzen. Naruto contra Hiruzen. Sasuke contra Danzo. Psh. disso, cada um segue seu caminho. O Naruto e a Akari se dedicam à reconstrução de Boa. Uzumaki como uma vila livre, escolhendo basicamente viverem exilados por vontade própria. Quase que isolados, já que afinal eles teriam contato ali com algumas pessoas. E o Sasuke ele irá vagar pelo mundo ao lado do Jugo, porque ele não tem exatamente um caminho para seguir agora. Ele já tinha completado tudo e agora só restava para ele existir. E o Jugo ele só segue o Sasuke mesmo por lealdade. E o Suigetsu, depois, ele conseguiu concluir seu sonho de conseguir todas as espadas lendárias dos 7 espadachins, vivendo futuramente no que seria a Vila do Redemoinho. Enquanto isso, o Kabuto, ele encontraria sua identidade realmente Ele ia viver lá na terra lá do Naruto. sendo o mentor de ninjutsu médico, criando o orfanato para continuar e passar para frente os pensamentos da pessoa que ele considerava uma mãe. E em Konoha com a Sakura, após inúmeras missões e conquistas, se torna uma candidata a Suicida Tsunade no futuro. Isso porque a perda do time 7 a transformou, ela se forjou Ela deve ter ficado 300 vezes mais forte, né, nesse contexto. muito no treinamento a ponto de rivalizar com a Tsunade, mesmo sendo tão nova. E além da sua força e habilidade como médica, ela também era genial mentalmente no que fazia, e a Tsunade ela acabaria vendo nela uma sucessora. E anos após o conflito, a Sakura assume como sexta Hokage. Assim, o mundo ninja ele não muda, mas também não se destrói. Sem um Jubi, sem uma guerra total, surge uma paz bem instável, já que eles teriam ali um momento sem problemas um com o outro. E no centro Aí depois é só esperar os Otsutsuki, pô. dela está o Naruto como um tipo de anti-herói, que nem mesmo pensou em quebrar o ciclo que rege naquele mundo. Afinal, isso não está no meio dos planos dele de reconstruir o Uzumaki. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo. Aí, na moral, gostei, tá? Gostei. Você gostou? Papo reto, gostei do vídeo. Pô, esse canal faz uns vídeos de si da hora. Normalmente não é um tipo de vídeo que me pega, mas só que desse canal me pega, mano. Ele consegue construir a história da hora, o Arif, tá ligado? Pô, comenta aí se você gostou, comenta aí o que você acha que dá pra agregar nessa história, o que retira, tá ligado? Eu acho que o Naruto ia ficar bem forte se ele fosse treinado com o Orochimaru, tivesse conhecido ali o Kabuto, se o contexto fosse diferente, tá ligado? Naruto se fortaleceu bastante ali com o contato que ele teve com Kakashi, com Jiraiya, etc. Só que eu acho que ninjas como Orochimaru, Kabuto, poderia trazer pra ele vários tipos de... Pô, conhecer melhor até a Karin, e conhecer melhor o que é ser um Uzumaki, etc., eu acho que poderia dar pro Naruto ali coisas diferentes, tá ligado? Na questão de poder, e ele ia se manter sendo um ninja muito poderoso e maneiro, tá ligado? Então eu gostei muito, já deixei o meu like, vou deixar o vídeo original na descrição. Eu quero saber sua opinião, pô, então deixa aí nos comentários e... Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no Camus Play, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui tem vídeo todo dia, eu vou deixar os principais vídeos aqui, ó, pra você, ó, tá vendo aparecendo? Então clica aí e assista, ok? Por aqui eu vou indo nessa, espero que tenha gostado do conteúdo, até a próxima e fui!